Oxigenada de 10, 20, 30 e 40 volumes. Qual é a melhor? Se você é um cabeleireiro e por algum motivo ainda tem alguma dúvida sobre oxidação, ou seja, oxigenada de 10, 20, 30 e 40 volumes, agora chegou o momento de resolvermos esta questão. Entretanto, desde já afirmo que o tema é longo e um bocado complexo. Este vídeo não tem um objetivo acadêmico e muito menos de ser um curso completo em colorimetria capilar avançada. Contudo, se você assistir este vídeo até o final, certamente obterá muito mais clareza na utilização das chamadas oxigenadas. Bom, se é a sua primeira vez por aqui, permita-me a me apresentar. Meu nome é Carlos Cruz, eu sou formador, especialista em colorimetria capilar há mais de 22 anos, atualmente vivo em Portugal e sou autor deste livro aqui, The Colorist Mind, A Mente do Colorista, ou seja, um livro especializado em colorimetria capilar. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira ser um colorista profissional. The Colorist Mind, A Mente do Colorista. Sugiro que você corra lá, aproveite a promoção de lançamento e receba um curso gratuito para loiros na aquisição deste livro. Ou seja, você vai ter um curso e o livro e o seu conhecimento vai crescer imensamente, tá bem? Caso você queira saber mais informações sobre desenvolvimento pessoal do cabeleireiro, você pode entrar em contato comigo também através das informações disponibilizadas na descrição logo abaixo deste vídeo. Enfim, com o merchan feito, vamos aprender o como podemos aprender a pensar cor de forma automática, que é na verdade a proposta principal deste livro e do meu trabalho em geral. Estudos mostram que apenas 1,8% do peróxido de hidrogênio ou menos é capaz de revelar a cor contida num tubo de coloração. Ou seja, se apenas esta quantidade seria mais que suficiente, agora imagina comigo o que pode fazer 12%, ou seja, 40 volumes. Por outro lado, por via de regra, não sabemos necessariamente como se dá o processo oxidativo dentro do cabelo. Certamente aqui está o ponto mais importante no que tange ao peróxido de hidrogênio quando utilizado para aclarar os cabelos. Entretanto, alguns profissionais ainda não compreenderam que quem aclara os cabelos de fato é o peróxido. No entanto, quando o assunto é química capilar, tudo se torna muito mais difícil de compreender, dado o fato de que as informações que estão disponíveis pela internet, nos livros, elas são bastante limitadas. Ou seja, é tudo controlado pelas empresas de cosmético, como nós sabemos. Agora, para fins didáticos e para não entrar em termos científicos, como oxirredução, por exemplo, eu quero apenas que você pense num pedaço de ferro, de metal, quando exposto à umidade. Enfim, onde este está desprovido de qualquer tipo de tratamento antiferrugem, por exemplo. Por norma, em condições como esta, quase todos os tipos de metais seriam corroídos pela ferrugem, pois é exatamente isto que acontece no processo de oxirredução. Ou seja, é o que o peróxido de hidrogênio causa no cabelo, quando este é exposto a processos de aclaração. Basicamente, o mundo químico chama isso de oxirredução, ou seja, quando uma substância perde um elétron para outra. Dito isto, o que podemos entender então sobre a volumagem ou percentual de peróxido de hidrogênio? Atualmente é de senso comum entre nós cabeleireiros, desde os mais novos aos mais experientes, que o oxidante tem capacidades específicas de aclaramento entre cada volumagem. Entretanto, isto é largamente discutível. Fomos ensinados que o oxidante de 10 volumes não tem necessariamente o poder de aclaramento. Em seguida, com o avanço das técnicas, por exemplo, de loiros esfumados, percebemos que
quando é mesclado a oxigenada de 10 volumes a uma coloração por oxidação, o fundo natural do cabelo é alterado. Sendo assim, está mais do que óbvio que oxidante de 10 volumes também aclara os cabelos naturais. Por outro lado, temos o oxidante de 20 volumes. Este certamente é o nosso queridinho, né? O queridinho de todos os cabeleireiros, pois nos foi e ainda nos é vendido a ideia de que é bom para tudo. Só falta beber no café da manhã, não é verdade? Mas esta fama não é de todo um mito. Em suma, quando trabalhamos diretamente com as colorações, de fato, o oxidante de 20 volumes tem uma performance muito melhor, dado ao processo oxidativo ser mais prolongado do que os demais. Agora tenha atenção. Por conseguinte, temos então o oxidante de 30 volumes. Aqui o terror começa a se fazer presente na vida de muitos cabeleireiros. Entretanto, também é comumente estabelecido que só pode aclarar 2 tons dos cabelos naturais. No entanto, isto também é altamente discutível. O que você acha que um oxidante de 30 volumes faria num cabelo numa altura de tom 8, 9, 10? Certamente vai clarear muito mais do que 2 ou 3 tons. Concorda comigo? Finalmente chegamos ao oxidante de 40 volumes. Aqui o terror é completo. Neste ponto, o mundo de muitos cabeleireiros se desmorona. Enfim, tudo isso dá-se pelo fato de não saberem a diferença entre a oxidação e aclaração. Contudo, esses dados mais profundos eu vou deixar para quando você decidir ler o meu livro aqui, né, de colorimetria capilar, A Mente do Colorista, onde eu explico todos os detalhes. Ou seja, o livro tem uma sequência lógica a fim de fazer o cabeleireiro compreender todo este complexo processo de aclaração e oxidação. Agora, a oxigenada de farmácia é a mesma coisa? Dúvidas e perguntas bastante frequentes no meio é se a oxigenada ou as oxigenadas vendidas em farmácia têm a mesma eficácia. Tudo começa a fazer sentido quando começamos a perceber que o que chamamos de água oxigenada é basicamente peróxido de hidrogênio. Existe diferença entre oxidante vendido em lojas de cosméticos? Isso aqui é outra questão também. Atualmente, as lojas especializadas em cosméticos disponibilizam produtos para profissionais da beleza. Sendo assim, a qualidade e composição basicamente são as mesmas ou muito próximas das marcas que trabalham diretamente ou exclusivamente para o cabeleireiro. A diferença neste caso é a estratégia de venda, de marketing que cada marca escolhe para trabalhar com os seus respectivos clientes. Como funciona a aclaração da oxigenada no cabelo? Aqui certamente chegamos ao ponto mais importante do nosso trabalho por aqui. Como já mencionado, quando se trata de aclaração da fibra capilar, temos basicamente 2 processos distintos, como eu já mencionei. O primeiro é a oxirredução, seguido do aclaramento, que são coisas completamente distintas. Por norma, a oxigenada, mediante a mistura do peróxido de hidrogênio, é responsável pelo processo de oxirredução, que é a perda de elétrons. Concomitantemente, os ativos que compõem as colorações por oxidação e ou descoloração fazem o processo de aclaramento. Entretanto, o que poucos sabem é que o que danifica de fato os cabelos é a oxidação e não propriamente o aclaramento. Enfim, todos esses pontos estão detalhados neste livro aqui de colorimetria capilar. Em resumo, um processo necessita do outro para acontecer ou revelar o que chamamos corriqueiramente de fundo de aclaramento. Ou seja, para isso precisamos perceber como os álcalis em meio oxidativo trabalham na fibra capilar. E para isso eu tenho um post lá no meu blog onde eu explico sobre os danos causados pelos alcalinizantes e também tem vídeo aqui no canal. Ok? O tempo de ação interfere na aclaração do cabelo? Esta é uma questão bastante importante, principalmente quando o assunto é colorimetria capilar. Tempo de ação versus aclaramento.
O tempo de ação está diretamente ligado ao nível de oxigênio contido em cada percentagem, seja 10, 20, 30 ou 40 volumes. Sendo assim, fica evidente que o tempo interfere sim. Entretanto, esta regra precisa ser avaliada com muita atenção, pois isto pode valer apenas para as colorações por oxidação. Por outro lado, temos de perceber que os descolorantes trabalham completamente diferente das colorações por oxidação. Desta forma, o tempo não é a questão mais importante, e sim o processo oxidativo, que é o que nós precisamos entender. Ok? Agora, existe oxidação ideal para cabelos brancos? Para esse assunto eu também tenho um post lá no meu blog que certamente será bastante esclarecedor, e eu vou deixar o link na descrição do meu site para você compreender esses processos todos, ok? Agora, como dominar todos esses assuntos expostos aqui? Diante de tudo que já tratamos e conjecturamos até aqui, se você é um cabeleireiro, pode ser que esteja a se perguntar: o que exatamente estas informações podem ajudar no meu dia a dia como um cabeleireiro profissional? Portanto, se você ainda não passou por esses problemas ou por problemas referentes a cabelos quebradiços ou partidos, colorações que desbotam muito rápido, loiros que ficam amarelados na primeira ou segunda lavagem, né? Considere-se um sortudo. Todavia, este patamar está longe de ser a realidade da maioria esmagadora dos profissionais cabeleireiros pelo mundo todo, por não entender o processo de oxidação. Basta acompanharmos alguns grupos para cabeleireiros no Facebook, ou seja, aqueles que insistem em aclarar os cabelos até ficarem totalmente brancos. Tudo isso por não compreenderem como funciona os processos de aclaração e oxirredução. Num dos meus cursos de colorimetria capilar, denominado Como Colorir Qualquer Cabelo, disponível na plataforma Hotmart, trato dessas questões, dentre outras questões pertinentes ao dia a dia do cabeleireiro. Entretanto, este curso é basicamente intermediário, onde visa ter um custo reduzido, a fim de atender cabeleireiros com todos os níveis aquisitivos, ou seja, não há desculpa. Por outro lado, tenho também, como já mencionado aqui, este livro, The Colorist Mind, A Mente do Colorista, que quando conjugado o conhecimento do curso com o livro, ou seja, o seu conhecimento se torna exponencial. Enfim, o livro pode não ser necessariamente um curso, mas contém toda a metodologia chamada Mind in Color, que consiste em ensinar o cabeleireiro a pensar cor de forma automática. Ou seja, será que existe uma maneira de você olhar para um cabelo, passar os olhos num cabelo, saber rapidamente, prontamente o que você pode fazer? Então é isto que esse curso pretende, é isto que este livro aqui tem como proposta principal: ensinar o cabeleireiro a pensar cor de forma automática, ou seja, ser um pensador da cor. Dito isto, tudo o que tratamos sobre o tema oxirredução, poder de aclaramento, qual oxigenada melhor ou pior para colorir este ou aquele cabelo, certamente é um tema muito amplo. Ou seja, inevitavelmente isto é assunto para uma formação completa, para que assim finalmente possamos sair das chamadas receitas prontas, que é aquilo que eu tenho combatido nos meus trabalhos, ok? Ponto este que leva a categoria em geral a ser percebida como profissional de baixo valor. Em suma, é preciso aprender a pensar cor. Para isso, temos de dominar a base. Bom, se este vídeo fez algum sentido para você, deixa aqui um comentário aqui abaixo. Eu quero saber o que você pensa sobre estes assuntos, se isto realmente é relevante para você, tá bem? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe o seu like, por favor, e se isto foi interessante, compartilhe com outro cabeleireiro profissional.